Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um React. Entrevista coletiva do professor Abel Ferreira, concedida ontem à noite, depois da boa vitória do Palmeiras sobre o Juventude, por 2-0. Vou falar para vocês, hoje é segunda de manhã, estou gravando esse React, eu já nem lembro do jogo de ontem, de tão desimportante que foi. A melhor coisa que podia ter acontecido com o Palmeiras é ter pela frente um adversário como o Juventude, logo depois da noite mágica que nós tivemos na quinta-feira. É um adversário na medida, porque o Palmeiras precisava para voltar para o mundo real, né? E ainda assim ganhar os 3 pontos e ter uma partida razoavelmente tranquila, né? Você pegar o Juventude do jeito que a gente pegou, o Juventude já totalmente desanimado, numa rodada em que eles estão com muitos desfalques, a torcida deles deu 6 mil pagantes ontem. Fazia muito tempo que o Palmeiras jogava com 6 mil pagantes. Então, o destino, né? O acaso colocou o adversário ideal na nossa frente numa circunstância como ontem. O jogo foi bem modorrento, bem chato, e o Palmeiras conseguiu os 3 pontos, que para nós era o mais importante, né? Muito mais que jogar bem, qualquer outra coisa. É tirar aquela coisa da noite mágica do corpo para continuar focado no que a gente tem pela frente aí. Vamos ver o que o professor Abel Ferreira falou sobre a vitória de ontem e, sei lá, sobre o que mais ele conversou com os jornalistas lá em Caxias ontem. Vamos lá. Vai, professor. Aí. Estamos aguardando. Alô? Alô, vamos lá. Boa tarde, professor Abel. Tudo bem, Abel? Boa noite. Hoje você adotou estratégia, claro, tem pouco tempo para descansar, para preservando os jogadores. E eu queria saber como é que você vai usar essa estratégia até a final da Libertadores. Vai preservando, vai mesclando uns, vai com o pé lá embaixo. Qual que é a sua ideia? Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas o repórter perguntou algo sobre como vai ser a estratégia do Palmeiras na condução do dia a dia até a final da Libertadores, no que diz sentido à escalação, né? Se ele vai sempre com titular, se vai ser sempre com time misto, o que ele pretende fazer. É jogo a jogo, não vou alterar agora o discurso, é perceber como é que a equipa está, como é que os jogadores estão. Depois de um jogo tão intenso física, mas mais que tudo física, emocionalmente, muitos falam na fadiga periférica, eu falo na fadiga central, que é aquela que vem da cabeça, do desgaste físico, do foco, da concentração naquilo que temos que fazer na tarefa. Portanto, o último jogo foi um jogo que nos levou, pelo menos aos que entraram de início, um desgaste mental muito, muito forte. Eu tinha-vos dito que antes do jogo que ia ser um jogo de muita resiliência mental e tática para cumprirmos aquilo que tínhamos estabelecido em termos de tarefas individuais e coletivas, onde o foco e a concentração era fundamental. E hoje não tive dúvidas nenhumas em trocar, porque sabia que estes jogadores que também têm jogado, o Filipe tem jogado muitas vezes, o Bruno tem jogado agora ultimamente, o próprio Veiga, que não tem entrado sempre de início, mas tem jogado de forma regular. Se calhar de todos ali dentro, dos que jogaram menos, foi o Facundo, que tem jogado menos nos últimos tempos, mas é um jogador que treina muito, muito bem e, portanto, nós sabemos com que podemos contar. O próprio GFT é um jogador com uma dinâmica e um andamento e uma disponibilidade física para o treino e para o jogo também muito boa, aguentou o jogo todo sem problemas absolutamente nenhum. O Kelvin igual, tem sido um titular. Portanto, o que eu fiz, estava a dizer, jogo a jogo, entender que dos que jogaram no domingo ou na quinta-feira teria que mexer 5 ou 6, não há como. E ainda bem que o fizemos, porque estes jogadores que jogaram muito bem, tirando esses últimos
10, 15 minutos onde perdemos um bocadinho o nosso foco e a concentração naquilo que era a marcação e não só, até nas transições, a forma como nós desperdiçamos na saída para contra-ataque, a forma como perdemos a bola, chamo-lhe passes, mas não vos vou dizer que não que chamo aos passes, mas que não podes perder esse tipo de bola, não tens pressão e não consegues ligar o jogo, mas acho que sinceramente acho que o próprio Juventude até merecia um golo por aquilo que criou, sobretudo nos últimos 10, 15 minutos, mas acho que no geral a vitória é inteiramente justa. Para mim, totalmente em função da cabeça dos jogadores do Palmeiras, tudo o que aconteceu ontem. Então, essa resposta do Abel, ela vem ao encontro do que a gente imaginava aqui na introdução, ou seja, que bom que foi o Juventude, porque a cabeça dos jogadores realmente ainda estava muito pesada com a noite mágica, então teve que trocar. Calma, né? Vamos botar o pessoal que está com a cabeça mais fresca, né, para jogar. E aí ele elencou todos os jogadores que ele colocou. Então, Jefté, Bruno Rodrigues, Facundo, Veiga, Felipe Anderson, que não foram titulares. Isso é a qualidade dos caras. Então, também tem isso, né? Também tem isso. E o Kelvin, né? Fez um puta lança-análise, como jogou bem o Kelvin ontem também. Então, que bom que foi o Juventude. Se fosse um time mais cascudo, um time mais... Vou falar para você, qualquer outro time da Série A, o Palmeiras teria tido mais dificuldade. Foi o adversário ideal, né? Pegar o Juventude. E mesmo assim, o Palmeiras perde o foco no final e começa a levar cacete. E aí apareceu o Carlos Miguel, como jogou o Carlos Miguel ontem também, hein? Aliás, muita empolgação em torno do Carlos Miguel. Acho que pela partida que ele fez ontem, acho que ela dá para entender essa empolgação, mas calma com o Carlos Miguel, calma. Ontem ele fez um partidaço. Tomara que ele continue assim, mas calma. Torcedores, calma. Boa noite, Abel, tudo bom? Meu nome é Antônio, muito prazer estar conversando com o senhor, sou um enorme fã do senhor, inclusive. E a minha pergunta vai em respeito, sai um pouco sobre o jogo, também parabenizar o senhor pela classificação na quinta-feira, que foi um excelente jogo, ninguém esperava. Mas a minha pergunta é sobre o Boto Sobris, que fala que em 2020, na sua apresentação, quando chegou no Palmeiras, lá em 5 anos atrás, você falou sobre a vontade de ser campeão. Títulos eu nem preciso dizer. E com isso eu queria perguntar, que após 5 anos e ano que vem fechando o 6º ano, o Abel Ferreira ainda tem um interesse em alguma marca pessoal que queira bater, como, sei lá, ser o maior técnico da história da América do Sul, ser alguma meta particular que o Abel não fez ainda para o Palmeiras e ele acha que está devendo ainda? O que o Abel ainda acha que está devendo ao Palmeiras ou acha que já é mais ao contrário? Dá para ver que o rapaz estudou bastante. Ele falou, nossa, eu vou participar da entrevista com o Abel. Aí ele voltou lá na entrevista de chegada do Abel. Não sei, estou chutando aqui, mas dá para imaginar que ele esteja realmente emocionado de estar lá fazendo uma pergunta para o Abel. Só que ele faz uma pergunta dessa para o Abel, né? Pô, você tem algum objetivo pessoal? Tá bom, vai. Não, ninguém deve nada a ninguém. Eu tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, eu já vos disse, a minha ambição é ser melhor todos os dias e como eu vos disse na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim, que apostam em mim, que mereço o lugar que ocupo. Essa é a minha meta, é ser melhor todos os dias. Não, já te disse, não venho aqui bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo. Comparo-me comigo, não me comparo com ninguém, procuro aprender e é isso que... Isso sou eu e isso não vai mudar. E deixa-me só corrigir-te que ninguém esperava que nós passássemos isso, só não esperava quem não gosta do Palmeiras, porque os palmeirenses e o treinador tinham a convicção de que era possível passar e nós provamos dentro de campo com a ajuda dos nossos jogadores que era possível. No vácuo da pergunta do colega, professor, Abel Santana ou Tele Ferreira? Abel Ferreira. Eu estou fazendo até uma comparação. Abel Ferreira. Gosto muito dos dois, mas o meu nome é Abel Ferreira. Você até se inspira nele, já leu o livro do Tele. Muito. Parece que o que você constrói no Palmeiras é meio que o Tele construiu no São Paulo, guardadas as proporções. É ele de novo, né?
Pela vozinha, já tô vendo que é ele de novo. Por que ele faz essas coisas? Ó, como o Abel, ó como o Abel fica quando esse cara pega o microfone para falar. E ele foi até Caxias para falar isso, cara. Eu não me comparo com ninguém. Ok, tudo bem. A comparação é minha. Mas inspiro-me. Essa é uma das pessoas que gostei. Gosto da forma onde ele falava. O que mais me surpreendeu, o que mais me cativou no Tele Santana eram os fundamentos. Fundamentos. Verdade. E você deixa um legado, já deixou o legado. Como é que é trabalhar em duas frentes nessa reta final de temporada contra o mesmo adversário? Pau a pau, cabeça a cabeça no Brasileiro e depois a final na Libertadores. Como é que você vai lidar com essa parte final do ano? Otimamente, porque se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a trucidar-me como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer se vamos ganhar. Toma, distraído. Abel, boa noite. Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. Abel, como o colega citou aqui, são dois clubes que estão disputando os mesmos títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ponta a ponta, são dois times também muito fortes. Mas eu queria ouvir de você uma avaliação sobre esse elenco, porque eu acredito que o treinador ele precisa ter muita confiança nos seus jogadores para um jogo valendo liderança fora de casa e poupar muitos titulares. Então eu queria saber se você acredita que esse é o melhor elenco que você já trabalhou no Palmeiras, se esse é um elenco que te oferece essa possibilidade de disputar essas duas competições com força máxima. Quantas vezes vocês já me ouviram falar do Todos Somos Um? Quantas vezes já me ouviste falar nisso? Ele tá sem paciência nenhuma, né? Poucas ideias, como o pessoal fala hoje. Eu acho que ele tá querendo pegar o avião logo, sei lá, ele tá sem paciência. As perguntas também não estão ajudando muito, mas são perguntas retóricas, né? Cheia de conceitos que ele já falou várias vezes. Então ele está sendo repetitivo. Seria muito melhor se as perguntas fossem sobre o jogo. Só que o jogo foi muito chato. Foi um jogo muito fácil. Como eu falei na transmissão várias vezes, durante a transmissão do jogo ontem. O Juventude parece ser um time de meio de tabela da Série B. Então, mesmo o Palmeiras cheio de reservas, não deu nem para o começo. E o Juventude só criou 3 ou 4 boas chances na parte final do jogo, porque o Palmeiras perdeu totalmente a concentração depois que fez o 2-0. E aí apareceu o nosso goleiro. Então foi realmente um jogo chato. E aí fica essa chatice dessa coletiva aí e o Abel de saco cheio. Quantas vezes já me ouviste dizer que não há titulares no Palmeiras? Quantas vezes já me ouviste dizer que eu não treino os 11, eu treino os 28? É só vocês prestarem atenção àquilo que eu falo, e falo muitas vezes, e às vezes até falo muito e demais. Abel, poucas ideias. Está um livro escrito, sei que muitos de vocês não já leram, mas está um livro escrito. Está no livro. Portanto, é muito fácil, é só entender isso. Mas tenho que vos falar no trajeto que foi este ano. Da quantidade de jogadores que nós vendemos, da quantidade de jogadores que nós trocamos e da quantidade de jogadores que nós integramos e continuamos a competir, muitas vezes contra tudo e contra todos, e mantendo aquilo que é a crença naquilo que é o meu trabalho, aquilo que é o nosso trabalho. Como tu disseste, o teu colega disse, se fores à primeira entrevista que eu dei, é só fazer um pouquinho de esforço e perceber aquilo que eu disse. Eu não mudei nada. A única coisa que mudou, graças ao trabalho de todos, temos mais títulos, o clube cresceu em termos de dimensão financeira e de prestígio nacional, mas sobretudo internacional. A quantidade de jogadores que nós apostamos vindos da formação, o número de vendas e o valor das vendas que fizemos, todos os anos a competir, pelo menos desde que nós chegamos, por títulos. O Palmeiras e outro clube, perdemos também, não sei, tivemos em 15 finais, acho, perdemos 5, portanto, pouca coisa mudou. Agora acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no trabalho, acredito muito no espírito de grupo, mas isso é uma coisa que se constrói dentro da nossa casa, focando nos nossos processos, integrando os novos jogadores que chegam, explicando aquilo que nós queremos. E
E temos muita margem para melhorar. A minha confiança nos meus jogadores é total e absoluta e, portanto, eu troquei sem problema nenhum. Aliás, disse mesmo aos outros que ficaram de fora que eu tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo. Daquilo que foi o último jogo, pelo desgaste físico e mental, e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Portanto, é a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do todos somos um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade, e isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar somar 3 pontos em cada jogo e lutar por esta competição até o fim. Está bem? E faltam só 8 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisa ganhar 8 jogos ou tropeçar o mesmo número de vezes que o Flamengo, mas tropeços iguais, né? Se o Flamengo empatar e o Palmeiras perder, complica um pouco. Se bem que uma vez isso ainda pode acontecer também. Mas tá muito legal, né? Essa reta final da temporada, pau a pau com o Flamengo e com uma final marcada contra o Flamengo. A rivalidade entre Palmeiras e Flamengo tá cada vez maior. Não se trata aqui de forçar a rivalidade, não precisa, porque os dois clubes de fato estão construindo essa rivalidade. O Flamengo já botou o Rio de Janeiro no bolso, o Palmeiras, a gente ainda não vai poder falar que botou o estado de São Paulo no bolso, mas a gente vê pelo desempenho dos outros clubes paulistas que estão todos muito longe do Palmeiras. Mas o Corinthians ganhou o Paulista, eliminou na Copa do Brasil. Contingências do futebol. Até porque o Flamengo também andou perdendo um ou outro clássico aí, carioca, e nem por isso tem sua hegemonia estadual ameaçada. Então, está muito claro que os dois clubes espanholizaram o futebol brasileiro. Não é um processo sem reversão, acho que ainda cabe um ou outro clube, ou alguns clubes, entrarem nesse pelotão de elite do futebol brasileiro, se organizarem, mas hoje eu acho que é indiscutível, né, que Palmeiras e Flamengo estão muito acima dos outros clubes. Espanholizaram. Hoje o futebol brasileiro está espanholizado. Espanholizado, todo mundo entende, né, essa expressão. Semelhante ao que Real Madrid e Barcelona fazem na Espanha, estão muito longe dos outros clubes. O Atlético de Madrid, às vezes, tenta aparecer, fazer uma graça. Então, tá muito legal essa rivalidade. Eu acho saudável, eu acho bacana, gosto de provocar a torcida do Flamengo no Twitter, na rede social. Eles pegam ar, ficam bravos. Pô, isso é futebol, cara. Eu acho que isso é legal, eu acho que isso faz muito parte de tudo que a gente idealiza quando a gente começa a torcer para o time de futebol e abraça essa vida de botar o nosso time na rotina, né? Eu tenho essa coisa aqui comigo. Eu pego... Para que serve a minha agenda? Para encaixar meu dia a dia com os jogos do Palmeiras, né? Função do jogo do Palmeiras. É legal, eu gosto, me faz bem, eu me sinto feliz fazendo isso. Palmeiras, ser palmeirense é muito bom. Aliás, eu pedi para vocês que agradecessem quem os fez palmeirense depois da noite de quinta-feira, né? Se não fizeram isso, está em tempo ainda. E o Abel está conseguindo focar os jogadores nessa disputa, fazer eles entenderem a importância do jogo a jogo, mas sempre sabendo que tem uma final de Libertadores na frente e o rival, o inimigo, é o Flamengo. Nós estamos brigando com eles em 2 frentes. Numa delas, o confronto direto já foi e eles ganharam com a ajuda do juiz, mas ganharam. Só que pontos corridos. Então não basta simplesmente ganhar os confrontos diretos, tem que fazer os 38 jogos melhor do que o adversário, e isso nós estamos fazendo. Então, a forma como o Abel está conduzindo e está dando o fecho nessa temporada, eu pelo menos estou muito satisfeito. Se a gente vai ser campeão ou não, não sabemos,
mas está tudo sendo feito direitinho. E o fato de estarmos sempre disputando, sempre protagonizando, para mim basta. Ser campeão, não ser campeão, vai acontecer. Não toda vez, mas vai acontecer. Você não vai ser vice toda vez. Você vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Então, ano passado a gente não ganhou. Beleza. Estamos aqui de novo esse ano. Os outros estão? Então, seja grato, palmeirense, por você ser palmeirense. Você tem o privilégio de torcer para o Palmeiras, tem o privilégio de ter Abel Ferreira como treinador, de ter esse elenco de jogadores. E por que não? Vamos reconhecer. Nossa diretoria está mandando muito bem. Eu sempre tive muitas restrições à forma como tudo aconteceu, mas o trabalho está sendo bem feito. O Palmeiras segue competente e vencedor, e para mim isso é o que importa no final das contas. Tá? Então, vamos continuar nessa pegada do todos somos um, todos remando a favor. Tem os que remam contra, tem os nariz de palhaço da vida, mas aí cada um gosta de aparecer, né, de um jeito. Então, quem está afim de ajudar, vamos em frente, vamos todos juntos. Valeu, turma. Ótima semana a todos, um grande abraço e saudações alviverdes.